Olá pessoal, vontade e alegria de estar aqui novamente com vocês, trazendo novamente o programa nasala.com. Hoje nós estamos trazendo duas pessoas, porque o tema do encontro hoje, do nosso trabalho hoje, é viúvos em relacionamento. Por isso, eu estou querendo apresentar a vocês hoje, através do nosso programa, nasala.com, Rui e Moreira. Por isso eu quero dizer a eles que é uma alegria muito grande que eles estejam aqui, porque nós sabemos que eles passaram por momentos difíceis na vida, estão se restaurando. Por isso nós vamos ouvi-los, vamos ouvir comentários e esperamos que vocês estejam sempre conosco, fazendo comentários através do telefone que está embaixo. Portanto, nós vamos começar hoje apresentando o programa nasala.com, o Rui e o Serafim, que muitos conhecem como Moreira. Pois é, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo na paz, tudo certo? Então, eu fiquei muito honrado de saber que vocês prontamente toparam de vir aqui. Portanto, viúvos em relacionamento, o que vocês vão falar hoje, que vocês vão comentar, vai ajudar muita gente que está passando ou já passaram e que se sente, às vezes, o que eles passaram e as atitudes que eles tiveram, pode levar a algum tipo de sentimento errado. Porque eu sei que, por mais que a gente faz a respeito daquela que foi, a gente sempre vai achar que não fez o suficiente. Mas hoje nós vamos escutar, ouvir e ver esses dois homens que eu tenho muito respeito e admiração. Portanto, nós vamos começar com a primeira pergunta. Vou começar com o Rui. Pois não, já. Pode ser, Rui? Pois não. Então me diga uma coisa, quantos anos durou o seu casamento? 43 anos de feliz casamento. É, que coisa boa, 43 anos é um exemplo que dá certo. Que se você trazer os princípios que regem a vida social de muitos e muitos anos, os princípios que Deus deixou por nós, você vai ver que dá certo. E você, meu irmão? O meu casamento durou 42 anos, ou melhor, 48 anos. 48 anos. Mas se eu contar, desde o momento que eu conheci a minha esposa, nós convivemos praticamente 50 anos e 6 meses. Que maravilha, até os meses, né? Você podia falar quantas horas também, aí nós vamos ver. Então, Rui, me diga uma coisa, como foi o seu relacionamento durante esses anos? Talvez eu possa começar com como eu conheci, né? Pode, do jeito que você se sentir melhor. Eu conheci a minha esposa, ela tinha 15 anos e a brincadeira dela ainda era brincar de bonecas com essa idade. E ela brincava de boneca ainda. E você tinha quantos anos na época? Eu tinha 19 anos. E começamos o namoro à moda antiga, ou seja, primeiro só com olhar e bem distante. Demorou um bom tempo para nós pegarmos na mão. É interessante o que ele está falando, gente, que na época do namoro dele, no meu também, era um processo para chegar a um namoro mais próximo. O primeiro passo era aquele pegar na mão, né? E eu acredito que demorou mais ou menos um ano para nós darmos o primeiro beijo. Um ano. Quase igual hoje. Hoje é quase igual mesmo, né? Hoje o ficar está tornando os relacionamentos muito fraco, muito vulgar, né? E meu amigo e irmão Serafim Moreira, o que você pode falar do seu relacionamento? Como é que ele era? Olha, Jorge, o meu relacionamento com a minha esposa, eu poderia dizer, como eu até dei uma foto para as crianças, e havia uma inscrição, uma união feliz e abençoada.
Foram aproximadamente 50 anos, 50 anos e pouquinho, em que vivemos em plena harmonia. Nós tivemos 3 filhos e um por adoção. Todos os 3 filhos estão aí com suas famílias. O que foi por adoção também, cada um segue o seu caminho. Fomos, de uma forma geral, uma família muito abençoada, mas havia respeito, havia um tratamento com dignidade e, acima de tudo, havia princípios que norteavam a nossa vida. Que bom. Então a gente continua vendo a postura daqueles que levam a sério um casamento, né? E eu queria, assim, tá fora do programa, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, começando de novo agora com o Moreira, né? Os seus filhos hoje, Moreira, como é que eles estão encaminhados na vida segundo a tua orientação e da tua esposa? Olha, os nossos filhos são herança de Deus e são abençoados. Praticamente os 3 já têm a sua família, o seu trabalho e vive uma vida realmente debaixo de uma bênção muito grande do Criador. Que bom, porque quando você leva aos nossos filhos a educação verdadeira, os princípios, né? Você vê que, vocês que estão assistindo, vocês podem ver que os filhos, eles têm uma vida normal, sem grandes problemas, e que com caráter, com dignidade, vivendo aquilo que eles foram ensinados. Por isso eu digo para você, ensina teu filho o caminho que ele tem que andar. E nós podemos garantir que ele vai ser homens e mulheres sérias e dignas da sociedade que estão vivendo. Não é verdade, Rui? Certo. No meu caso, eu divido isso daí, talvez, a educação dos filhos, no caso, em 3 partes. A primeira parte é quando você realmente é o pai e você exige dos filhos, você corrige os filhos, até a idade adolescente. Quando eles começam a entender, quando eles começam a ter uma outra amizade, quando eles começam a sair um pouquinho mais, e você nota que eles já olham para você assim, que o meu pai, ele está um pouquinho atrasado. Aí então o que é que no meu caso eu fiz? Aí eu comecei não a educar, não mais a corrigir, mas a ser como exemplo para eles. Ou seja, eles olhavam para mim e viam o exemplo. Ou seja, se eu trabalhava e trabalhava bastante, e eles olhavam para mim porque eu trabalhava. Se eu respeitava a minha esposa, eles olhavam para mim porque eu respeitava a minha esposa. Então o trabalho e o seu relacionamento com a sua esposa, Anita, eles foram referência para os seus filhos? Exatamente. É isso daí que eu acho que é a melhor herança para a vida de um casal, a educação dos filhos, são os exemplos. Porque chega uma certa altura que você não consegue mais corrigir os filhos, tá? Mas eles olham para ti como exemplo. Então, quando você falou que eles achavam que você estava atrasado, no que sentido isso aí? A gente está atrasado mesmo. Na verdade, eles... Mas o que você diz, o que é atrasado? Porque, por acaso, os princípios mudaram? Acho que os princípios mudaram, sim. Mudaram assim como... Porque, como eu falei, antigamente eu demorei 1 ano para dar o primeiro beijo. Os meus filhos já não, hoje eles não concordariam com isso, nem há 20 anos atrás, nem há 30 anos atrás. Eles acham que a gente deveria ser mais rápido, como eles também foram mais rápidos. Tá, eu estou falando de princípios, não assim de início de namoro, não. Princípios que levam à formação do caráter, né? Daquilo, por exemplo, bem simples, né? O que é do respeito aos mais velhos, situações que você pode trazer para eles dignidade na sociedade, por exemplo. Não a modernidade, por exemplo, tem coisas que nós não podemos aceitar. Então, isso que eu digo, princípios que levam a trazer o caráter da família. Certo, isso aí, ok. Pelo exemplo que você dá, pela honestidade, pelo teu caráter, pela tua formação,
às vezes você não precisa falar muito com os filhos, você exemplifica o filho. Por exemplo, na honestidade. Então, a honestidade é um princípio. No compromisso. Compromisso é outro princípio. Na afeição e no respeito. Eu acredito. Você citou 3 princípios. Então, eu acredito que, sim, a gente foi educando aos poucos, mas depois, como exemplo, eles notaram isso daí. E graças a Deus, até hoje, eles estão dentro desses princípios. Legal, é isso que é importante. Princípio, é esse tipo de princípio que eu cito, né? Mas vamos mudar um pouquinho a questão. E nós sabemos que quando entramos no casamento, no primeiro momento, nós achamos que somos o dono da verdade. Mas quando nós entramos para valer no casamento e os dias foram passando, você começa a perceber que nós não somos os donos da verdade. E que a sua esposa, ela tem muita coisa, ela traz também da cultura muitas coisas que vão ajudar o seu crescimento. Não é verdade? Então, qual foi a sua reação, Moreira, quando você começou a perceber que ela tinha muitas coisas também para ensinar? A minha esposa já vinha de família cristã e começou a trabalhar jovem, dedicou-se aos estudos e na profissão que ela abraçou, ela sempre foi um exemplo em todos os aspectos. Ela trabalhou como professora durante 54 anos, para depois ter o seu benefício. E todos os alunos que passaram por ela, hoje ainda testificam dizendo que foi uma excelente profissional. Isso foi algo que deixou, sim, como uma profissional exemplar em todo o aspecto da sua conduta. Nós estamos finalizando o primeiro bloco e antes de nós encerrarmos esse bloco, eu queria falar sobre, no relacionamento, conflitos. Portanto, já nós estamos voltando. Os nossos comerciais, por favor. ORJ Construções, serviços de carpintaria, ferragem, alvenaria, reboco e acabamentos em geral. Ligue para o Orlando e peça o seu orçamento. Telefone 9851-4666 ou 8801-5416. ORJ Construções em Maringá. Dinâmica Cobrança de Condomínios é a garantia de receita para o seu condomínio, atuando na gestão de cobrança e garantia de taxas condominiais, recebimento mensal de todas as taxas condominiais, boletos pagáveis em toda a rede bancária, lotérica e convênios. Dinâmica Cobrança de Condomínios, Rua Neo Alves Martins, 2789, Edifício Palácio do Comércio, Sala 602, Centro de Maringá. Telefone 3023-1999. GPS Pontual Rastreamento, rastreamento em todo o Brasil, aplicativo de celular, localização em tempo real. Localize sua frota pelo celular. GPS Pontual Rastreamento, a tranquilidade que você merece e a proteção que o seu carro ou moto precisa. GPS Pontual Rastreamento, telefone 3346-6045 ou 9716-3768, Avenida Tuiuti, 589, Maringá, Paraná. Recuperadora Alvorada, mão de obra especializada em suspensão, molas, amortecedores, homocinéticas, caixa de direção, barras, pivôs e terminais. Recuperadora Alvorada, Avenida Morangueira, 1265, no Jardim Alvorada, em Maringá. Recuperadora Alvorada, telefone 3263-6390 ou entre em contato pelo nosso e-mail alvopar@hotmail.com. Schiller Móveis Planejados, a qualidade sob medida para a sua casa, apartamento ou escritório. Schiller Móveis Planejados, Rua Pioneiro José Faian 723, Conjunto Sol Nascente, parte de baixo. Telefone 3023-4162 ou 9743-9055.
Iscas Vivas Porto Rico. Quando for a Porto Rico para sua melhor pesca, escolha Iscas Vivas Porto Rico, a Iscas Vivas do Augusto. Em Porto Rico, telefone 3427-1360 ou 9103-3800. Iscas Vivas Porto Rico. Trainers Academia, a maior e mais equipada sala de musculação de Maringá. Musculação, ginásticas, RPM, pilates solo, personal, trainer, jiu-jitsu, muay thai, boxe e karatê. Academia Trainers, Avenida Colombo, 5992. Telefone 3026-6466 ou 9809-6942. Trainers Academia, Maringá. Na Moranga, refeições e Marmitex. Disque Marmitex 3031-0557. Não cobramos taxa de entrega para a região. Na Moranga, a melhor comida da região. Prato executivo, prato comercial. Feijoada completa aos sábados. Atendemos também empresas. A partir de 10 Marmitex, preços especiais. Na Moranga, refeições e Marmitex. Avenida Morangueira 650. Telefone 3031-0557 ou 9934-6816. A melhor comida da região. Pois é, pessoal, estamos de volta, mais uma vez, estamos aí no nosso segundo bloco. E nesse segundo bloco eu queria fazer uma pergunta, fazer um comentário, uma pergunta a respeito de relacionamento dentro do casamento. Bem, nós sabemos, por melhor que seja um relacionamento, pode haver conflitos. E eu creio firmemente que o conflito, ele não é mau. Ele pode trazer algo que está no coração de um dos dois. E quando traz isso à tona, a minha pergunta é o seguinte: qual é a tua reação? Ou então me diga alguma coisa, Rui, a respeito de conflitos que houve e como que você sucintamente resolveu. Jorge, é verdade que todo começo de casamento existem muitos ajustes e muitos conflitos. E existem mesmo, porque são pessoas diferentes que estão se unindo. Então, existem conflitos. Conflitos na maneira de se vestir, na maneira de se arrumar, na maneira de sair, na maneira... Amigos que você tinha e que agora você continua tendo, mas já não são os preferidos teus. Então existem conflitos. Conflitos, às vezes, coisas simples, por exemplo, de uma casa... Não te interrompendo, mas já também falando, por exemplo, de conflitos que gerou, por exemplo, da cultura que você veio. Eu sou português e ela era brasileira. E eu trouxe bastante coisa de Portugal, dos meus pais, tá, para o início do nosso casamento. Mas eu dou graças a Deus, talvez não por mim, mas por ela, que usou de sabedoria, de bondade, de mansidão, para poder me entender e aos poucos foi me ensinando. Então é como se no começo do casamento nós tivéssemos 50 conflitos. Vão passando os anos, a gente vai se ajustando, vai se ajustando, vai se ajustando até praticamente diminuírem esses conflitos. Existiam agora recentemente? Não existem, sempre existem, porém muito longe um do outro. E isso daí eu acho que, na minha opinião, foi excelente para a minha vida. Que bom. Eu sempre falo que um casamento, ele traz melhora na vida. Não existe outra forma, isso dito pelo próprio Deus, né? Uma outra forma de trazer o melhor do relacionamento se não é dentro do casamento. E quando você crê que o casamento é para sempre, você procura soluções. E dentro dessas soluções, não vai fugir dos conflitos, mas a tua atuação, a atuação de você que está assistindo, é como você fazer, é que vai marcar a vida. Portanto, eu volto a pergunta para a bola agora para o Moreira. Olha, uma vida a dois tem suas dificuldades, porque são pessoas diferentes, né? Lares diferentes,
cada família tem um sistema, cada família tem um tipo, mas quando nós decidimos termos uma vida em comum, nós temos de adotar os princípios da tolerância, que muitas vezes nós queremos extravasar por qualquer coisa, mas devemos refletir, parar, pensar e analisar bem as coisas, porque todos nós somos passíveis de erro, todos nós estamos sujeitos a errar, mas quando nós decidimos a viver em comum, uma vida a dois, o primeiro item que eu acredito que deve ser cogitado e aplicado é o princípio da tolerância e da observação das atitudes. Por quê? Porque são pessoas diferentes, evidentemente, e necessita de um ajuste, como disse o Rui, é uma realidade. Com o decorrer dos dias, as coisas vão se ajustando e nós então vamos palmilhando por uma vereda única, uma vereda só e andando junto, conforme é o princípio que nós aprendemos em princípio, né? Em início, quando Deus constituiu a união no matrimônio. E assim sendo, nós observando tudo isso, eu acredito que o próprio Criador sente-se contente e nos dá uma bênção para vivermos até a morte, conforme nós aprendemos. Até que a morte os separe, né, Moreira? Às vezes eu chamo ele de Moreira, às vezes de Serafim, que é amigo, né, conhecido, então às vezes a gente mistura um pouquinho, né? Bem, eu estou percebendo que a gente fala em conflito, mas não cita, porque são muitos conflitos e muitas soluções. E durante 48 anos de um casamento, muitas coisas, muita água vai rolar, né? Mas é o tempo. Eu até sempre cito, eu vivi solteiro como estudante e a gente fazia muita coisa errada. E dessas coisas erradas eu não me lembro mais nada. Mas o casamento trouxe para mim uma vida coesa, uma vida séria e uma real mudança de vida. Eu aprendi a respeitar, eu aprendi a observar, como diz o Moreira, né? Mas eu queria mudar um pouquinho a direção do que nós estamos falando e entrar no âmago da questão, que é o relacionamento dentro de uma enfermidade, né? Porque nós sabemos que cada pessoa tem uma reação diferente diante de uma notícia. E às vezes uma notícia boa nos alegra, uma notícia ruim nos entristece, mas eu creio que uma notícia que pode abalar muito a vida da gente é a perda do nosso mais ente querido, que é a esposa ou é o marido. E como nós estamos tratando com 2 viúvos, nós falamos da perda da esposa. Então eu queria lembrar você que está assistindo, que já passou por isso, está passando, que nós vamos procurar bater um papo, escutar os dois a respeito do que eles passaram, das soluções que eles tiveram, né? Então, qual foi a reação de você, Rui, de você, Moreira, quando vocês sentaram e nas suas mãos tiveram o diagnóstico da enfermidade da sua esposa? Qual foi a sua primeira reação? Porque tem gente que fala assim, bom, eu vou ter que ser forte, chegou uma hora difícil, né? Eu vou dar total apoio. Tem pessoa que age assim. Tem outros que se afastam, ficam temerosos, se sentem fraco, né? Então a minha pergunta é essa: qual foi a sua reação quando você pegou o diagnóstico do médico e disse assim, ela está com câncer? A minha esposa estava com dores no abdômen fazia algum tempo e ela procurou o médico do abdômen. E o médico disse para ela assim, olha, possivelmente é gordura no fígado. E receitava um medicamento direcionado à gordura do fígado. E durante algum tempo foi tratado com gordura no fígado. E a dor não sumiu, a dor, pelo contrário, acabava o medicamento, a dor aumentava mais e mais. E ela sempre se queixava. Até que um dia ela procurou um outro médico, aliás, uma médica, e ela falou assim, vamos fazer uns exames. E foi onde ela foi fazer a biópsia daquilo que estava acontecendo.
Depois, a biópsia, o resultado da biópsia foi direto para o oncologista. E quando fui eu e ela no oncologista, e quando o médico olhou para ela e falou assim: a senhora está com câncer. E não interrompendo, do tempo do primeiro diagnóstico que você relatou que era, o médico achava que era gordura, e o tempo que levou para descobrir realmente a enfermidade, foi quanto tempo levou? 1 ano. Então você vê, a coisa é muito séria o que ele está falando. Às vezes a gente procura o médico errado, não estou criticando a medicina, em hipótese nenhuma, mas isso acontece não só com você, mas aconteceu comigo, aconteceu com muito mais pessoas, esse atraso no verdadeiro diagnóstico. Então acontece como aconteceu com ele. 1 ano é muito tempo para quem tem câncer. Pode continuar, por favor. Quando veio aquele diagnóstico, a minha esposa, a Anita, ela desabou na própria mesa do médico. E ela desabou de uma tal maneira que... Só que nós começamos a confiar em Deus. E eu acredito num Deus que cura. Eu acredito que pode haver recuperação. E eu continuo acreditando. E o médico, depois que a Anita saiu do consultório, ele me chamou e falou assim: olha, a tua esposa tem de 4 a 5 meses de vida. Porque aonde está o câncer, ele não pode ser operado. Ele está entre o duto, entre o pâncreas e o fígado. Ali não pode ser operado. Mas veja bem, nesse ano que passou, ele aumentou, o câncer aumentou. O que o médico diz nesse tempo? Você chegou a conversar a respeito disso, não? Aí começou o tratamento. E o tratamento logo em seguida foi com a quimioterapia. Fizemos alguns tratamentos também paralelos com produtos naturais. Consultamos alguns médicos nutricionistas para que tivesse uma nutrição totalmente direcionada e balanceada. E por algum tempo os próprios médicos se alegraram dizendo que no pâncreas o câncer diminuiu um pouco. Então nesse tempo, com tudo isso, o câncer diminuiu, né? Mas a sua reação inicial, junto com ela, que você disse que ela desabou, como é que foi essa reação sua? Eu desabei junto. Porém, eu tinha que abraçar minha esposa. Porém, eu tinha que consolá-la. Porém, eu tinha que falar para ela assim: calma, vamos resolver isso daí. Você desabou junto com ela, então? É natural, mas você se sentiu fortalecido, né? Porque você crê em Deus. Mas antes de nós continuarmos, passar a mesma pergunta para o Moreira, nós vamos dar mais um intervalo comercial aqui agora, mas agora eu quero passar a palavra para o Clécio, que ele vai fazer um comentário, um merchan nesse momento. Clécio, a palavra é sua. Obrigado, Jorge, pelo espaço aqui reservado no programa nasala.com. Bom, eu quero dar um recado aqui de 2 novos anunciantes, isso mesmo, 2 novos anunciantes aqui no programa nasala.com. Primeiro eu vou falar do Namoranga, Refeições e Marmitex. Olha só, Namoranga tem prato executivo, prato comercial. Aos domingos tem aquela deliciosa carne assada e aos sábados, olha só, aquela deliciosa e mais completa feijoada da cidade. O Namoranga, Refeições de Marmitex, fica na Avenida Morangueira 650. Então, e atende também empresas. A partir de 10 Marmitex, olha só, tem um preço diferenciado aí para empresas também. Então, a dica do programa aqui é do Namoranga, Refeições e Marmitex. Avenida Morangueira 650. Deixa eu passar o número aqui. O telefone é 3031 0577 ou 9934 6816. Ok? Namoranga, Refeições e Marmitex. Não esqueça, a melhor comida da região. E outro parceiro, Jorge, é o Árabes. Árabes, olha só, esfirraria. Deixa eu pegar o panfleto aqui, ó. Olha só, pessoal. A gente vai colocar no vídeo aí também. Árabes Esfirraria. Olha só, esfirras, pratos executivos, porções, lanches,
Tem aquela esfirra de carne, a esfirra de queijo com carne, esfirra de alho. Olha só, a infinidade de esfirras que tem lá na Árabes Esfirrarias é imensa. Você pode conferir essas delícias e muito mais na Avenida Cerro Azul, 1780, no Jardim Novo Horizonte, aqui em Maringá. E o telefone para você fazer os seus pedidos também de esfirra, você que está lá no sábado, no domingo, ou de segunda a quinta, a sexta-feira, está em casa, está cansado de fazer comida, quer pedir uma esfirra? Então liga no 3029 2029. Árabes Esfirraria, aqui em Maringá. Segue daí, Jorge. Bem, nós estamos de volta para continuar agora no terceiro bloco, mas continuando com viúvos em relacionamento e suas reações diante da fatalidade. Primeiro eu agradeço o Rui pela palavra, nós vamos voltar a falar no assunto, mas eu quero repetir a mesma pergunta para o Moreira. Qual foi a sua reação, Moreira, quando você segurou o diagnóstico na mão? Eu creio que vocês estavam juntos, né? Não estou tentando especular. Mas qual foi a tua reação e a reação dela no momento de receber a notícia que ela estava com câncer? É algo que talvez nós não tenhamos palavras para expressar, mas some a terra debaixo dos nossos pés. Porque nós muitas vezes pensamos que o mal não acontece com a gente, que nós estamos blindados, nós estamos imunes, que só acontece as coisas ruins com os outros. Mas quando nós somos atingidos por essas coisas, então, a vida se torna muito difícil nesse momento. Mas ela sempre foi uma mulher forte, uma mulher muito destemida, muito aplicada nas coisas. Os nossos filhos sempre estiveram junto conosco. E aquela disposição que ela teve em enfrentar o problema de frente fez com que todos nós fôssemos fortalecidos. E buscamos então, a partir daquele momento, todo o tratamento clinicamente disponível, não é? Fez cirurgia, fez as biópsias, constatou-se, fez as quimioterapias, posteriormente o mal foi ao cérebro, que foi uma coisa muito terrível, porque tinha dores lacinantes, foi feito todo tipo de tratamento e foi feita rádio, várias sessões de rádio também, mas afinal Deus poderia curar, poderia, mas Deus não é obrigado a fazer aquilo que nós queremos. Nós temos de entender também esse detalhe. Muitas vezes Deus permite que essas coisas abatam sobre nós e sobre os nossos para nos ensinar alguma coisa. E tudo o que ocorreu foi lição para as nossas vidas. Interessante as reações que a gente vê de cada um, né? Eu tive a minha, eu me lembro que quando a minha esposa, eu peguei o diagnóstico, nós estávamos sentados no carro, a primeira reação minha foi falar, vamos orar. Sentamos nas mãos e começamos a orar. Mas houve uma diferença também de cada um de nós que estamos aqui. No caso do Moreira, a esposa dele, ela, com a sua força, transmitiu, ele mesmo falou isso, transmitiu e trouxe para junto dela o consolo. As pessoas viram que ela era forte, né? Então eu me alegro de ver isso aí, porque essa força, queridos irmãos, não é, amigos, não é uma força que vem somente do ser humano, ela vem do espiritual. É só quem tem uma vida espiritual condizente com Deus é que tem essa força. Agora, a reação nós temos de todo tipo. O ser humano a alma é isso mesmo, a reação. Não é julgar a reação. Mas nós estamos aqui falando de reações que pode acontecer. E você que está vendo o programa, muitas vezes teve uma reação igual ou diferente. Mas não se sinta mal não, viu? Porque cada um tem um modo de reagir. Então, gente, continuamos o nosso bate-papo. Eu acho interessante eu comentar que eu gostaria de continuar dizendo assim, nesse tempo de enfermidade, que cada um teve seu tempo de duração, como ficou o relacionamento seu durante esse tempo, Rui? Jorge, eu até no último segundo de vida da minha esposa, eu acreditava que ela ia sair dessa. Mas depois que nós ficamos sabendo, eu procurei com ela
levar uma vida mais normal possível. Mas nesse normal possível, eu creio que uma situação dessa, ela acrescenta na vida. Sempre onde há perda, há ganhos. Cresceu a amizade, cresceu a confiança, cresceu o respeito, ela começou a ver em você um marido ideal de apoio. Como é que foi essa questão? Você tem toda a razão quando você fala que o marido de apoio. Ela se apoiou muito mais em mim. Ela olhava para mim e imaginava que eu teria sempre uma solução para o problema dela. O que eu falava era: fica tranquila que Deus vai operar na tua vida. E ela se apegava muito a isso. Começou a se apegar muito mais a Deus do que ela já se apegava antes. Mas no nosso lar, eu observava ela que ela foi perdendo um pouco de entusiasmo, e eu encontrava ela muitas vezes triste nos cantos. E foi aí que entrou a família, Jorge. Foi aí que veio a família. Só para você ter uma ideia, eu tenho um filho que morava em Londres. Ficou sabendo da enfermidade da mãe, largou tudo lá, um ótimo emprego, e veio para a mãe, e veio estar com a mãe. Eu tinha um outro filho que estava fazendo doutorado em Florianópolis, largou o doutorado e veio para perto da mãe. Uma filha minha que trabalhava e morava em Curitiba, largou tudo em Curitiba e veio para perto da mãe. Isso que eu chamo unidade familiar. Nesses momentos, a pessoa que está enferma, principalmente com câncer, né, ela precisa da presença do marido, precisa da presença dos filhos, e é isso que às vezes pode até somar na cura, né? Mas isso acrescentou na amizade com vocês, né? Uniu mais a família, então? Foi um tempo de agradecimento a Deus pela união da família. E Deus sabe das coisas. Você saiu mais fortalecido após o falecimento dela, Rui? Como é que você sentiu? Sentiu mais fortalecido? Ah, com certeza, com toda a certeza. Quando a Anita foi embora, houve e existe até agora uma união, sabe? A gente procura não falar mais no assunto, para não doer, tá? Essa dor torna-se muito íntima agora. Cada filho tem uma reação. A minha filha tem uma reação diferente do meu filho. Mas existe, quando a gente se une, quando a gente olha um para o outro, às vezes sem falar nada, sentindo que a mãe está faltando na mesa para comer junto conosco, mas sentindo que nós estamos juntos, nós estamos ali. Então, de alguma forma, não querendo ser simplório, mas de alguma forma a enfermidade, o falecimento da Anita, de certa forma trouxe uma unidade maior para vocês. Não é verdade, Rui? Trouxe assim algo novo. Os filhos se aproximaram, tudo. Então sempre andam onde há perdas, há ganhos também. Nós não podemos olhar só como humano nessa situação, mas olhar que houve uma melhora muito grande. Eu creio que família unida, ela é a base e a vida da sociedade. Vocês jamais vão ser os mesmos. Vão olhar para você, Rui, de uma outra forma. Então eu queria voltar então a pergunta agora para o Moreira. Então, Moreira, o que trouxe como é que foi o seu relacionamento depois que ela faleceu? Como é que foi você e a família? Evidentemente há um vácuo, há um vazio que não será jamais preenchido. Mas a vida continua. Houve uma aproximação maior da família, uma aproximação maior entre os filhos, nora e genros. Tudo isso porque todos viram realmente o que aconteceu
e que naquele momento em que ela passou por aproximadamente 4 anos com a enfermidade, sempre nós estivemos ao seu lado, sempre junto. O meu filho, que mora em Londrina, vinha de lá para cá com a nora, com os netos. Se precisávamos estar no hospital, eles estavam. Onde fosse necessário, eles sempre estiveram conosco. Além de muitos amigos, muitas pessoas também que eram do nosso círculo de amizade, se prontificaram a estar junto. Então foi um momento de um aprendizado em que nós vemos que realmente aquilo que se diz que a família é a célula máter da sociedade, que muitas vezes hoje procura denegrir-se, procura tirar isso fora, isto é realmente muito lamentável, porque onde a família está, há mais união, há mais harmonia, há mais uma identidade de proximidade um com os outros, para que possamos dessa forma superar as adversidades e os obstáculos da vida. Muito bom, interessante, né? Que todos que têm vindo ao programa têm mostrado e demonstrado o quanto é bom ter uma família. Mas uma família segundo os princípios, segundo o bom relacionamento, segundo a boa educação aos filhos, só vai dar gente boa. Por isso que eu tenho falado para vocês que ouvem, têm seguido o programa, que nós temos esperança. A esperança está na família, com os seus princípios, sua vida e tudo mais. Bem, gente, nós estamos chegando ao fim de mais um bloco e nós vamos aos nossos comerciais e logo nós voltamos. ORJ Construções, serviços de carpintaria, ferragem, alvenaria, reboco e acabamentos em geral. Ligue para o Orlando e peça o seu orçamento. Telefone 9851-4666 ou 8801-5416. ORJ Construções em Maringá. Dinâmica Cobrança de Condomínios é a garantia de receita para o seu condomínio, atuando na gestão de cobrança e garantia de taxas condominiais, recebimento mensal de todas as taxas condominiais, boletos pagáveis em toda a rede bancária, lotérica e convênios. Dinâmica Cobrança de Condomínios, Rua Neo Alves Martins, 2789, Edifício Palácio do Comércio, Sala 602, Centro de Maringá. Telefone 3023-1999. GPS Pontual Rastreamento, rastreamento em todo o Brasil, aplicativo de celular, localização em tempo real. Localize sua frota pelo celular. GPS Pontual Rastreamento, a tranquilidade que você merece e a proteção que o seu carro ou moto precisa. GPS Pontual Rastreamento, telefone 3346-6045 ou 9716-3768, Avenida Tuiuti, 589, Maringá, Paraná. Recuperadora Alvorada, mão de obra especializada em suspensão, molas, amortecedores, homocinéticas, caixa de direção, barras, pivôs e terminais. Recuperadora Alvorada, Avenida Morangueira, 1265, no Jardim Alvorada, em Maringá. Recuperadora Alvorada, telefone 3263-6390 ou entre em contato pelo nosso e-mail alvopar@hotmail.com. Schiller Móveis Planejados, a qualidade sob medida para a sua casa, apartamento ou escritório. Schiller Móveis Planejados, Rua Pioneiro José Faian 723, Conjunto Sol Nascente, parte de baixo. Telefone 3023-4162 ou 9743-9055. Iscas Vivas Porto Rico. Quando for a Porto Rico para sua melhor pesca, escolha Iscas Vivas Porto Rico, a Iscas Vivas do Augusto. Em Porto Rico, telefone 3427-1360 ou 9103-3800. Iscas Vivas Porto Rico. Trainers Academia, a maior e mais equipada sala de musculação de Maringá. Musculação, ginásticas, RPM, pilates solo, personal, trainer, jiu-jitsu, muay thai, boxe e karatê. Academia Trainers, Avenida Colombo, 5992. Telefone 3026-6466 ou 9809-6942. Trainers Academia, Maringá.
Namoranga, refeições e marmitex. Disque Marmitex 3031-0557. Não cobramos taxa de entrega para a região. Namoranga, a melhor comida da região. Prato executivo, prato comercial. Feijoada completa aos sábados. Atendemos também empresas. A partir de 10 marmitex, preços especiais. Namoranga, refeições e marmitex. Avenida Morangueira 650. Telefone 3031-0557 ou 9934-6816. A melhor comida da região. Olá pessoal, estamos aí de volta no nosso último bloco e nós estávamos falando sobre enfermidade. Eu queria falar sobre medicina, como foi a medicina, como foi a luta, né? Mas o tempo começa a ficar curto, então eu quero entrar num outro bloco que eu acho que vocês vão gostar. Bem, depois de tudo que vocês passaram, depois da sua luta, filhos, tudo que vocês passaram, o passamento, tudo, e o tempo foi passando. Eu tenho uma questão que eu sempre falo. A gente, depois do falecimento da esposa, né, no caso deles, do Rui do Moreira, a esposa, né, ela vai ficando distante. Parece que não, mas vai ficando distante. Mas isso é uma obra de Deus, porque você já pensou, meus amigos, você que está ouvindo, se a dor do passamento continuasse para o resto da vida, a gente não suportaria. Então Deus faz com que vai ficando distante, às vezes tem momentos de sentimento de culpa, porque vai ficando distante o rosto da pessoa. Você que está assistindo, se isso está acontecendo com você, é natural. Tá bom? Então fique em paz. Eu quero que você entenda que durante as respostas vocês viram quantas pessoas que estão assistindo viram que tudo tem uma reação e uma ação, né? E então eu queria primeiro abrir esse bloco dizendo o seguinte: conhecendo vocês, conhecendo o Rui, meu amigo de muitos anos, e o meu amigo Moreira, que também conheço há muito tempo, foi criado durante o casamento, durante a enfermidade, e agora que vocês estão livres, como é que vocês veem o futuro? Pensam em novo relacionamento? Já estão com outro relacionamento? Então eu quero passar essa bola primeiro para o Rui. Só que eu fui, durante muito tempo, eu fui... no meu casamento, eu fui viciado em depender de alguém. Eu era dependente da minha esposa. A minha esposa foi embora. Eu continuo dependente. Mas não convém que o homem viva só. Como é que fica a tua vida desse jeito? Pois é. Aí agora eu ainda estou no luto, porque faz pouco tempo, não faz muito tempo. Quanto tempo está fazendo, Rui? 5 meses. Mas eu penso assim, em ter um novo relacionamento. Já conversamos com os meus filhos e tal. E qual foi a reação deles quando você falou, eu penso no futuro ter um relacionamento? Eu sei que a filha, geralmente, ela demonstra ciúmes, né? Os meninos não, né? Exatamente. A reação de cada um foi diferente. Tá? Por isso que eu estou dando um pouco mais de tempo para procurar assumir um compromisso muito sério. Porque eu sou dependente. Na verdade, Jorge, eu preciso ter alguém ao meu lado. Os meus filhos, cada um vai cuidar da sua vida como eles já estão fazendo. Eu sempre vejo que quando vai o marido, a família aglutina mais com a mãe, é natural. Mas quando vai a esposa, há naturalmente algo inconsciente, um pouco de afastamento, né? Então, por isso que não convém que viva só. Eu creio que é saudável já pensar no novo relacionamento. Eu gostaria que você falasse isso para as pessoas, que não é errado ter um novo relacionamento, que o tempo de pranto acabou, ele tem um tempo para acabar. Mesmo na Bíblia, muitos homens que nós consideramos o nome de Deus, todos eles choraram pela morte de sua esposa, mas foi um tempo. Eu sei, Rui, que você está nesse tempo.
Pode falar mais alguma coisa a respeito? Sim, realmente eu estou nesse tempo. Mas é impossível você olhar para uma pessoa e falar assim, puxa, que pessoa interessante. Aí no primeiro gesto que ela faz, você lembra da tua antiga esposa. Você faz comparações, então? Ainda estou fazendo muitas comparações. É um problema que tem que trabalhar contra, viu, Rui? Que eu penso, é evitar comparações, porque num novo relacionamento você vai trazer novas emoções e vai trazer também coisas que no seu não tinha, que às vezes é melhor do que a sua esposa passava para você. E vai ser coisas que você vai ver que o novo relacionamento vai trazer, que é no novo relacionamento não é melhor. Então você tem que evitar, eu acho que a gente tem que evitar isso, né, Rui? Concordo 100% com isso, mas você não consegue dominar a tua mente. Não, totalmente você não consegue, mas você pode trabalhar você. Estou trabalhando, já estou trabalhando nesse sentido, e eu acredito que vamos começar tudo de novo. Mas olha, eu queria continuar esse papo. Nós já falamos que é decisão, tudo, mas nós já estamos no final do quarto bloco, encerrando o nosso programa. E eu queria passar a palavra para você, começando com o Rui. Rui, qual o conselho que você daria às pessoas que estão nos assistindo e que passaram, estão passando e vão passar? Qual o conselho que você daria sobre o futuro? Alguém falou para mim uma vez que a vida continua. E realmente a vida continua. Você, às vezes, você que está passando talvez pelo mesmo problema que eu, ou pelo problema do Moreira, em que perdemos as nossas esposas, levanta a sua cabeça. A vida continua para você. E essa é uma vida de oportunidades. Nunca mais ninguém vai substituir a tua esposa. Nunca. Mas você pode voltar a amar outra pessoa, você pode voltar a gostar de outra pessoa. E eu penso dessa maneira. Eu penso que isso é possível. Então você que está nos assistindo, talvez sofrendo, talvez pensativo, se vai ou não vai assumir um novo relacionamento, assuma sim, assuma. No meu caso eu falo, primeiro você fala com Deus e depois você assuma o compromisso. E, como diz o Jorge, tem que ser rápido, porque a vida é curta. Daqui a pouco somos nós que estamos indo embora. Obrigado, Rui. Muito obrigado pela tua consideração. Moreira. Bem, para você que está nos assistindo aí, eu quero dizer que tudo na vida passa. Então é necessário nós vivermos a vida com uma intensidade correta, mas aproveitando os momentos, porque quem foi, foi. Amamos, mas não volta mais. E você poderá encontrar, se você for um cidadão, encontrar uma esposa, uma senhora. Se você for uma senhora, poderá encontrar um homem que possa completar e complementar você, para que você possa viver o resto dos seus dias de uma forma alegre, feliz e abençoada. Gente, chegamos ao final de mais um programa na Sala.com. Hoje o programa na Sala.com, Rui e Moreira. E eu só quero dizer, eu agradeço muito a atenção de vocês. E que esses programas que nós temos feito sobre a vida familiar, vida de princípio, educação de filhos, e hoje falamos muito sobre enfermidade, eu queria dizer para vocês, se ajudou, é a nossa maior satisfação, a nossa maior alegria. Porque o nosso objetivo, nossa motivação é que você que está nos assistindo saiba que há esperança. Mas a esperança há em Deus e na sua vida de princípios. Mais uma vez, muito obrigado pela preferência. Que Deus abençoe a todos.